Você já percebeu como existem momentos na vida em que você sente que está fazendo tudo certo? Você não caiu em nenhum pecado visível, não se envolveu em nada errado, não abandonou sua fé. Mas, ainda assim, algo dentro de você parece vazio, desconectado, distante. É como se você estivesse vivendo, mas não estivesse caminhando, como se estivesse avançando, mas sem direção, como se estivesse respirando, mas não estivesse realmente vivo espiritualmente. Essa sensação não aparece de um dia para o outro. Ela chega aos poucos, e chega de forma silenciosa, sem culpa, sem escândalo, sem pecado. Apenas uma lenta desconexão do propósito que Deus escreveu sobre sua vida muito antes de você existir. Hoje, eu quero te mostrar algo que talvez ninguém nunca te explicou. Não é preciso pecar para se afastar do propósito de Deus. Existem atitudes que são tão sutis, tão aceitáveis, tão culturalmente comuns, que se infiltram no coração de uma pessoa sem que ela perceba. E quando percebe, já está longe. Longe do propósito. Longe da direção, longe da sensibilidade espiritual, longe dos sonhos que Deus desenhou para ela. Hoje eu vou abrir seus olhos para 7 atitudes silenciosas que estão afastando milhões de cristãos do propósito, e talvez estejam acontecendo com você também. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque uma única dessas atitudes ignoradas pode custar anos da sua vida, sua paz, sua clareza espiritual e até mesmo sua capacidade de ouvir Deus. E antes de continuar, eu quero que você declare algo nos comentários. Eu quero voltar para o propósito de Deus. Escreve isso agora, porque quando você declara algo, você ativa movimento espiritual dentro de você. Suas palavras abrem portas. Sua intenção abre caminhos. A primeira atitude que te afasta do propósito, mesmo sem pecar, é viver no piloto automático espiritual. Talvez você ore. Talvez você leia a Bíblia. Talvez você ainda vá à igreja. Mas você faz tudo isso sem presença, sem ardor, sem expectativa, sem fome. E o mais perigoso, parece normal, parece correto, parece suficiente. Mas deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Quando a sua vida espiritual perde vida, você perde o propósito junto. Deus não se manifesta no automático. Ele se manifesta na entrega, no relacionamento, na fome, na consciência. Você pode até não ter deixado Deus, mas talvez tenha parado de percebê-lo. E não existe propósito onde não existe percepção da presença. Talvez você esteja vivendo tudo certinho, tudo organizado, tudo equilibrado, mas sem fogo. E deixa eu te contar um segredo espiritual. O inimigo não precisa te derrubar com pecado. Ele só precisa apagar sua paixão. Ele só precisa deixar sua fé fria. Ele só precisa te transformar em alguém que faz as coisas certas, mas sem coração. Quando sua fé vira rotina, sua vida vira sobrevivência. E quem sobrevive não cumpre propósito, apenas resiste ao tempo. A segunda atitude silenciosa que te desvia do propósito é ignorar pequenos desalinhamentos internos. Existem pensamentos que não são pecado. Existem emoções que não são pecado. Existem inseguranças que não são pecado. Mas todas essas coisas podem te afastar do propósito se você não as tratar. A alma humana é barulhenta. E Deus fala baixo. Ele sussurra. Ele guia. Ele direciona. Ele impressiona seu coração sutilmente. Mas se dentro de você há ruídos, como ansiedade, medo, comparação, expectativas irreais, preocupações com o futuro, sua alma se torna tão carregada que fica impossível perceber a voz de Deus. Você não errou em sentir ansiedade, mas erra em deixá-la morar dentro de você. Você não peça por ter medo, mas perde direção quando deixa o medo decidir por você. Deus fala no silêncio, e muitos cristãos nunca ouvem porque nunca silenciam por dentro. A terceira atitude silenciosa é o cansaço não tratado. Há pessoas que não pecam, mas vivem exaustas. Estão sempre ocupadas, sempre resolvendo problemas, sempre dizendo sim, sempre tentando ser fortes para todo mundo. E eu preciso te dizer algo que talvez você nunca ouviu. O diabo não tenta apenas com pecado. Ele tenta com cansaço.
Uma pessoa cansada é uma pessoa desprotegida espiritualmente. Uma pessoa cansada não discerne, não ora com profundidade, não percebe sinais, não toma decisões com sabedoria, não ouve Deus claramente. Muitas pessoas não estão fora do propósito porque erraram. Estão fora porque estão esgotadas demais para perceber o caminho. Deus não te chamou para viver cansado. E tem pessoas que se orgulham do seu esforço, mas o esforço não é unção. O esforço sem descanso não gera propósito, gera desgaste. A quarta atitude é viver sob o peso da aprovação dos outros. Você pode ser um cristão exemplar, alguém íntegro, alguém moralmente correto, e ainda assim viver totalmente longe do propósito, simplesmente porque você está vivendo a vida que agrada pessoas e não a vida que Deus te chamou para viver. A opinião das pessoas é um ruído espiritual forte, um dos mais forte que pecado, mais forte que tentação, mais forte que fraqueza. Porque a aceitação é viciante. Ela dá sensação de pertencimento. Aplauso vicia. E quando você se acostuma a viver para ser aceito, você perde a capacidade de obedecer ao que Deus manda. Quando Deus manda, da forma que Ele manda. Existe um propósito para você, mas existe também uma expectativa da sociedade, da família, dos amigos, das redes sociais. E você precisa escolher. O propósito não se cumpre na multidão, ele se cumpre na. A quinta atitude silenciosa é ficar preso ao passado emocional. Não é pecado lembrar. Não é pecado sentir dor. Não é pecado ter feridas. Mas quando você não libera o passado aprisiona você. E o maior ladrão de propósito não é o pecado, é a estagnação emocional. Deus te chama para frente, mas você continua olhando para trás. Para erros que Deus já perdoou, para pessoas que já foram embora, para portas que já se fecharam, para momentos que não voltam mais. Viver olhando para o retrovisor é viver sem visão. E ninguém cumpre um propósito que não consegue enxergar. Deus tem algo novo para você todos os dias, mas enquanto você insiste em segurar o velho, o novo não tem onde pousar. A sexta atitude é tentar controlar tudo sozinho. Existe um tipo de orgulho silencioso que muitos cristãos carregam, aquele que diz eu dou conta. É um orgulho mascarado de responsabilidade, um orgulho mascarado de força, um orgulho mascarado de maturidade. Mas é orgulho mesmo assim, e ele rouba o propósito. Porque Deus não cumpre seu propósito através de pessoas autossuficientes, ele cumpre através de pessoas dependentes. A fé não é a capacidade de resolver, é a capacidade de confiar. A fé não é o hábito de controlar, é o hábito de entregar. Muitos estão vivendo vidas corretas, mas completamente distantes do propósito, porque estão tentando realizar na força do braço aquilo que só se realiza no poder do Espírito. E a sétima atitude que te afasta do propósito é ignorar pequenos sinais espirituais. Deus fala o tempo todo. O problema é que as pessoas só esperam que Deus fale de forma extraordinária. Mas Deus fala no comum, naquela impressão no coração, naquele desconforto, naquela paz inexplicável, naquela porta que fecha, naquela porta que abre, naquela pessoa que Deus remove, naquela pessoa que Deus traz, no versículo que você não esperava ler, no silêncio que você não entende, no desejo que nasce dentro de você, nos detalhes da vida. Mas muitas pessoas ignoram esses sinais. Tratam como coincidência. Adiam. Fingem que não perceberam. E assim, pouco a pouco, se distanciam do propósito. Porque propósito não se cumpre por acaso, se cumpre por sensibilidade. E deixa eu te levar agora para o ponto mais profundo deste vídeo. Você não perde o propósito de Deus simplesmente porque cometeu um pecado. Você perde quando para de responder ao Espírito Santo. Quando se acostuma a viver sem ouvir Deus. Quando acha normal viver sem direção. Quando acha suficiente viver sem fervor. O propósito não exige perfeição, exige percepção. Mas a boa notícia é que, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que tenha ignorado sinais, mesmo que tenha se distraído, mesmo que tenha se esgotado, o propósito ainda está vivo. Deus não cancela,
Deus não reescreve planos por causa de seus atrasos. Deus apenas espera você voltar. E Ele está chamando você agora. Se alguma dessas atitudes tocou você, escreva nos comentários: eu vou voltar para o propósito. Isso não é apenas um comentário. É um ato espiritual. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal, porque você não pode continuar vivendo sem direção. Deus está prestes a alinhar sua vida novamente, e o propósito dele é maior, mais profundo e mais poderoso do que você imagina.